de anúncios e reviravolta. Isso mesmo. O Vasco confirmou a contratação de dois atletas, certo? A parte da tarde. E o seguinte, a gente teve uma reviravolta aí, um jogador que infelizmente não vai chegar aqui no Gigante da Colina. Mas o dever de casa aí do Pedrinho foi cumprido. A gente vai falar muito aqui dos bastidores, do esforço que foi para a gente poder fazer essas contratações aí. Pode ser que venha mais alguém? Sim, a gente vai explicar daqui a pouco. E a gente vai falar muito aí sobre a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, perfeito? Então eu peço a você para colocar muito atenção, porque o Vasco acaba de confirmar a contratação de Ian Glanovic, né? Ian Glanovic, parça do Esforza, do New One Boys, é bacalhau. A gente já já vai explicar para vocês. Peço a você, não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, hoje foi um dia de folga aí para os jogadores do Vasco, também pudera, né? Vasco estava lá em Salvador, torna para o Rio de Janeiro. Agora é hora da gente recuperar os nossos atletas. Teremos bastante tempo aí para treinamento. Vamos ter aí 9 dias intensos de trabalho, principalmente para a gente recuperar o Felipe Coutinho, que é um jogador que a gente acredita muito, para a gente poder recuperar o Souza, o próprio Alex Teixeira, ainda a parte física que está deixando a desejar, outros jogadores ali que estão jogando ali com uma sobrecarga muito grande, como é o Hugo Moura, como é a situação do Paê. Então, determinante, muito bom esse tempo que a gente vai ter até para o nosso Mister Paiva, melhor treinador hoje do Brasil, para que ele possa aí treinar mais situações de jogo aí para os Gigantes da Colina. Então, o Vasco volta a campo na próxima quarta-feira, certo? Contra a equipe, sem ser essa quarta, a outra quarta-feira, contra a equipe do Atlético Paranaense. Depois a gente tem um clássico contra o Flamengo. Então, semana aí cheia para os Gigantes da Colina, após, claro, a data FIFA. Bom, vamos falar aqui de saída de jogador, porque o Eric Marcos ele foi confirmado, foi apresentado hoje ao futebol búlgaro, perfeito? A negociação pegou a gente aí de surpresa, porque a gente imaginava que o Vasco fosse vender o jogador, na verdade, vai por empréstimo, tá? O seguinte, reviravolta na situação do Luan Pérez, porque o Luan Pérez, que estava muito bem encaminhado, com data prevista para chegar aqui no Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira, simplesmente o Luan Pérez acertou com o Santos Futebol Clube, tá? O Santos fez essa reviravolta aí no final aí das negociações. Estava praticamente tudo certo com o Vasco. Mas aí o Vasco não perdeu tempo. O Vasco passou todo dia hoje trabalhando e o Vasco acabou de anunciar o Ian Glavinovic, tá? O New One Boys aceitou a proposta dos Gigantes da Colina, jogador de 22 anos, por um empréstimo de 1 ano. O jogador chega com um passe fixado em 2,5 milhões de euros. Notícia já confirmada pelo Inácio Astori, presidente ali da equipe do New On Boys. Eu acho, sinceramente, que é o seguinte: a gente não tem que se lamentar pela perda aí do Luan Pérez, tá? Acho que o Vasco está contratando um jogador ainda muito melhor, um futuro gigante e simplesmente um jogador inteiro.
porque a gente não vai duvidar da forma física, da condição física desse jovem talento aí que passou por todas as categorias de base da seleção argentina. E mais uma coisa que eu digo aqui para vocês, tá? É um jogador que atua justamente do lado esquerdo, que é onde a gente precisa. Então, o Ian Glavinovic chega aí para ser titular do Vasco e fazer essa dupla aí de zaga com o nosso bravo João Vitor. E acho que é uma negociação ali que o Vasco vai dar uma rejuvenescida ali na zaga dele. Bom, outro jogador confirmadíssimo é o Maxime Domingues, tá? O Vasco oficializou, a gente trouxe essa notícia hoje, na parte da manhã. Esse jogador ele chega aqui na quarta-feira já para fazer exames médicos e ser apresentado. Perfeito? O Vasco já tem toda a documentação veio digitalizada, já está bonitinho. Esse jogador já vai ter condições aí para o jogo aí da Copa do Brasil, com toda certeza. Sobre a situação aqui do Ian Glavinovic, né, do zagueiro lá do New One Boys, o Vasco está agilizando ali toda a documentação, perfeito. Para quê? Para a gente fazer esse anúncio. Até as 23h59, tudo esquematizado, acertado, fecha com o Vasco, viaja para o Rio, um martelo batido, 2 reforços aí anunciados hoje. O seguinte, muitas pessoas também dizendo o seguinte: Laureano, pode chegar mais gente? Pode, até as 23h59 o Vasco pode anunciar. Amanhã também o Vasco pode anunciar aí jogadores que estejam ou que estarão com, ou melhor, sem vínculo empregatício. Jogadores desempregados podem ser aí simplesmente adicionados ao plantel do Cruz Maltino ainda depois do dia 2, perfeito? Não existe impeditivo. Vamos aguardar, porque eu acho que ainda vem coisas boas aí e a gente tem que parabenizar, gente. Essa turma do Mimimi, essa turma aí diante, não faz ideia do quanto que a 777 deixou o Vasco da Gama. Deixou os cofres do Vasco aí destruídos, sem nada, passar o cerol fininho nos cofres do Vasco. O Pedrinho teve que se virar muito nesses últimos dias. Não perdemos nenhum jogador nessa janela, nenhum jogador. Tão importante quanto contratar é não perder nenhuma peça, não perdemos o Léo Jardim, não perdemos o Piton, não perdemos o nosso Vegete, não perdemos ninguém. Fato que não acontecia há muitos anos, porque o Vasco sempre vendia para poder fazer caixa, aquela desculpinha de fluxo de caixa. Não aconteceu isso aí com o Pedrinho. Então, eu fico feliz, né? Parabenizar aí ao Marcelo Santana, porque foi feita uma força-tarefa nesse final de semana, para que essas duas contratações fossem colocadas aí em xeque. Eu vou só deixar aqui a fonte, porque muitos de vocês aí não acreditam, tá? Então, tá aí. Para quem falava que não vinha ninguém, a verdade prevaleceu, certo? Continuem torcendo contra, enquanto os torcedores do Vasco, de bem, comemoram, porque é a 8ª colocação no Campeonato Brasileiro, rumo à Libertadores, e quem sabe, só depende de nós. Faltam ali 5 jogos para a gente ser campeão da Copa do Brasil. Eu acredito. Obrigado pela atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.